Plutão entra em Aquário para uma temporada de 20 anos até 2044 e faz isso de uma forma triunfal, de mãos dadas com o Sol. Nós sabemos que Plutão em Aquário é um aspecto geracional e vai nos influenciar muito coletivamente. Mas nesse vídeo eu quero trazer um ponto de vista mais individual, como Plutão em Aquário vai nos influenciar como indivíduos e quais são os principais signos que podem sentir essa influência de Plutão ao longo desses 20 anos. Bora lá! Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer a astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Se você gosta de astrologia e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos de astrologia que eu trago por aqui. E no vídeo de hoje vou falar sobre uma das marcas de 2024, que é a entrada de Plutão em Aquário, que tende a trazer grandes revoluções para a nossa vida coletiva e também pessoal. Então, ao longo desse vídeo, vamos entender. Vou falar um pouco sobre a questão coletiva, que eu já falei num vídeo que eu fiz o ano passado, quando Plutão entrou em Aquário pela primeira vez, por cerca de 3 meses, aconteceu entre o dia 23 de março e o dia 11 de junho, onde a gente pôde ter ali uma palhinha, né, de que a gente poderia esperar. Então eu fiz esse vídeo mais técnico, profundo, explicando, bem explicativo sobre o que é Plutão, o que é Aquário, coletivamente, o que a gente pode esperar, quais são as principais temáticas que eu considero que vão ficar em evidência com esse trânsito. E no vídeo de hoje quero trazer um foco mais voltado para o movimento de Plutão ao longo do ano de 2024 e também sobre um ponto de vista mais individual e pessoal, como é que a gente pode sentir Plutão em Aquário na nossa vida pessoal. Mas recomendo que vocês assistam e se já assistiram, assistam de novo para se conectarem com essa energia de Plutão em Aquário. Vou deixar o vídeo para vocês se conectarem com essa energia de Plutão em Aquário, tá certo? Gente, Plutão vai entrar em Aquário agora no dia 21 de janeiro de 2024 para uma temporada de 20 anos até 2044, como eu falei para vocês. E falei que vai fazer uma entrada triunfal junto com o Sol. Falei mais sobre isso no Energias dessa semana, porque a gente tem a entrada do Sol em Aquário no dia 20, a entrada de Plutão em Aquário no dia 21, e eles vão fazer uma conjunção já desde o dia 18 até o dia 22, então eles se encontram em Capricórnio e vão caminhar juntos em Aquário. E por que eu achei bonito, intenso, profundo tudo isso? Porque Plutão é um planeta muito distante do Sol, ele fala sobre as profundezas, sobre o submundo, dentro de nós também representa coisas muito profundas, muito intensas, muito adormecidas, dores, questões que a gente não acessa com tanta frequência e que a gente normalmente vai colocando para debaixo do tapete. E quando ele tem esse encontro com o Sol, traz para a superfície. O Sol representa a nossa identidade, é a minha razão, minha consciência, é brilho, é clareza. Então, eu enxergo coisas que, de repente, eu não enxergo sempre. E isso me traz um impulso de fazer uma transformação, porque Plutão, ele é um agente de transformação para nós. Coletiva e também, com certeza, individual e pessoal, principalmente quando ele ativa planetas pessoais no nosso mapa astral. Então, é muito simbólico porque ele está saindo de Capricórnio, iluminando ali alguns aprendizados, vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pro final desse vídeo, e ele já entra em Aquário, mostrando pra gente a grandiosidade dessa temporada de 20 anos. Plutão em Aquário, Aquário, signo das revoluções, podemos esperar muitas revoluções, muitas transformações ao longo desse período. E Aquário é o signo do coletivo, dos grupos, da sociedade, que simboliza, que nos conta, né, que todos fazemos parte dessa sociedade. E o Sol iluminando esse aspecto, né, bem na entrada, né, esse aspecto Sol-Plutão, para mim, é para a gente ganhar consciência sobre o nosso papel individual dentro da nossa sociedade e dentro desse coletivo, porque às vezes parece que a gente não tem nada que a gente possa fazer para contribuir para um mundo melhor, mas nós temos sim o nosso papel individual e eu acho que essa entrada de Plutão em Aquário junto com o Sol é o universo nos convidando para
termos clareza e termos mais consciência disso. Se a gente resolver não fazer nada a respeito, é outros 500, mas é para a gente ter consciência de que nós temos, sim, o nosso papel diante da sociedade. No vídeo que eu trouxe para vocês do ano passado, que eu fiz o ano passado, eu trago 3 principais temas que eu considero importantes de Plutão em Aquário, né? A questão do meio ambiente, a revolução ambiental, a revolução social, as questões sociais e a revolução tecnológica. E nós temos o nosso papel individual dentro dessas coisas que nós vamos ver ganhar muito espaço diante do coletivo. Quando a gente está falando de revolução tecnológica, o que a gente mais tem visto, eu tenho certeza que esses próximos 20 anos nós vamos ver revoluções tecnológicas como a gente nunca viu antes. A gente já está vendo por aí ChatGPT ganhando muita visibilidade, outras ferramentas de inteligência artificial também ganhando muito espaço e é muita coisa nova que está acontecendo e teve um vídeo que viralizou ali no Ano Novo que me marcou muito, né, que era todo mundo ali em Paris, na Champs-Élysées, assistindo a virada de ano no Réveillon, todo mundo filmando, ninguém comemorando, ninguém celebrando e dá aquele sentimento, né, a tecnologia e a nossa vida real, quem domina quem. Então a gente tem que ter o nosso papel individual de saber colocar os limites, de saber estabelecer ali e fazer um bom uso dessas tecnologias, porque essas tecnologias são maravilhosas que estão aparecendo por aí, mas tem que ter muito cuidado, a linha é muito tênue, então a gente tem sim o nosso papel individual e pessoal. Quando a gente fala de questão ambiental, também nós estamos vendo aí em São Paulo, no Brasil, uma onda de calor, muitas pessoas sofrendo com esse calor insuportável muitas vezes. Eu moro aqui no Canadá, como vocês sabem, e não é que nós tivemos, não posso falar para vocês que nós tivemos uma onda de calor, mas estamos tendo um janeiro com temperaturas muito acima da média, muito diferente. O Natal foi um Green Christmas, foi verde, não tinha neve. Para as pessoas que já moram aqui, que nasceram aqui, que cresceram aqui, é muito estranho. Então, o clima, né, não tá legal, alguma coisa tá dando errado e nós temos sim o nosso papel individual. Até no vídeo que eu fiz, eu falo de coisas pequenas que a gente pode começar a se preocupar, como é que a gente usa o nosso lixo, como é que a gente consome a nossa energia. Então tem muita coisa que a gente pode sim fazer de uma forma individual. Mas além desses temas coletivos, onde nós temos uma parte individual, quero começar a trazer agora para vocês algumas questões de como a gente enxergar a influência de Plutão em Aquário de uma forma mais pessoal na nossa vida. Primeiro vamos falar aqui da parte técnica, comentei com vocês, vão ser 20 anos. E, gente, Plutão, como vocês podem perceber, cada signo do zodíaco tem 30 graus. E são 20 anos, então dá para perceber que Plutão vai andar um pouquinho por ano, né? Vai andar um pouquinho de graus por ano. Então, o ano passado, quando ele fez aquela primeira entrada de quase 3 meses, entre 23 de março e 11 de junho, ele ficou até o grau 0 e depois já voltou para Capricórnio. Nesse ano, a gente vai ter a Plutão até o grau 2. Então, de 0 a 2 graus, até quem tiver coisas a 3 graus vai sentir, mas Plutão vai andar de 0 a 2 graus, então é assim mesmo. Ele vai um pouquinho, ele volta um pouquinho. Ele vai um pouquinho, ele volta um pouquinho. Por isso que quando a gente tem um trânsito de Plutão ativando o nosso mapa natal de uma forma individual e pessoal, é um trânsito que vai durar mais ou menos uns 3 anos. Porque, gente, Plutão é assim. Plutão é uma transformação. Plutão é um agente de transformação e ele provoca uma transformação interna profunda que começa de dentro para fora e que é um processo normalmente longo. Então, às vezes a gente vai começar a sentir um incômodo, mas com certeza não é uma transformação, uma revolução que vai acontecer do dia para a noite. Vai ser um processo, tá certo? Então, quero trazer aqui para vocês que eu me perdi aqui um pouco no meu roteiro, falei coisas fora de ordem, então estou voltando aqui para vocês. Vamos lá, de 0 a 2 graus de Aquário. Pessoas que tiverem planetas, tá? Pontos importantes do mapa, Sol, Lua, Ascendente, meio do céu, todos os planetas, Lilith, entre 0 até 3 graus de Aquário, vão sentir esse chamado de transformação de Plutão de uma forma individual já esse ano.
Mas não é só o signo de Aquário, tá? Pessoas que têm também planetas e pontos dentro desses graus, mais ou menos do 0 até o 3, nos signos fixos, então também Leão, Escorpião e Touro, também vão sentir esse chamado de Plutão. Tenho até um alerta especial para a galera que tem Plutão em Escorpião, tá? Pessoal que nasceu aí entre 84 e 95, que tem Plutão em Escorpião, vai passar pela quadratura de Plutão, que é uma coisa que a gente passa uma vez na vida. Atualmente está acontecendo próximo dos 38, 39 anos, eu tô dentro desse pacote, eu tenho Plutão em Escorpião, ele tá no começo, mas não tá até 3 graus. Então, para esse ano, quem tiver Plutão em Escorpião até os 3 graus, gente, já vai começar a passar por essa quadratura. É um momento bastante intenso, difícil e desafiador. A gente fala muito sobre o retorno de Saturno, que é a crise dos 30, mas essa crise dos 40, mais ou menos, provocada pela quadratura de Plutão, é um momento essencial na nossa vida. Tem uma vida antes e uma vida depois dessa quadratura de Plutão. Então, se você está passando por isso, eu recomendo mesmo que você faça uma leitura de mapa astral para a gente poder conversar e trabalhar sobre esse ponto crucial da sua vida, tá certo? E, gente, ao longo desses 20 anos, vão ser esses 4 signos que vão ser mais impactados e influenciados de uma forma desafiadora. Então, como é um pouquinho por ano, como anda um pouquinho por ano, vai indo. Então, se você tem o Plutão em Escorpião, ou se você tem planetas em Touro, em Leão ou em Aquário lá no final, 27, 28 graus, ainda vai demorar um bom tempo para chegar a sua vez de passar por essa quadratura. Então, sem desespero, gente, Plutão é um agente de transformação, um trânsito de Plutão ativando o nosso mapa natal. Pode ser sim bastante desafiador, mas ele dura 3 anos, é um processo. E é um processo que cutuca uma dor, que cutuca uma ferida, que cutuca coisas em nós que nós normalmente não queremos enxergar, para gerar um processo de cura, transformação e renascimento. Vamos fazer uma revolução pessoal e individual, essas pessoas que tiverem pontos e planetas aí ao longo dos 20 anos. Nesse ano de 2024, as pessoas que tiverem entre 0 e 3 graus já vão começar a sentir, tá certo? Este é um movimento individual. Sobre as casas astrológicas, o que eu queria comentar com vocês é que, assim, pensa, são 20 anos de Plutão em Aquário. A gente não fica sentindo essa intensidade ao longo dos 20 anos, o tempo todo, a coisa intensa. A gente sente mais, de fato, quando a gente tem a ativação de Plutão, principalmente com o planeta pessoal ou com o ascendente meio do céu, que são pontos bem importantes. Então eu vou dar um exemplo pessoal meu para vocês entenderem. Eu, por exemplo, eu tenho Aquário marcando a entrada da minha casa 6, a 6 graus. Então, antes de 6 graus, Plutão ainda vai transitar pela casa 5, mas ele já tá lá, porque ele já tá lá em Capricórnio na casa 5. Então, como eu já falei para vocês, sim, esse momento da transição, onde tá Capricórnio, Aquário, desde 2023, agora 24 e 25, que vai ser o primeiro ano, então esses 2, 3 primeiros anos, é um lugar onde a gente pode olhar no nosso mapa assim. Onde é que a gente tem essa virada, 29 de Capricórnio e 0 de Aquário? É um lugar onde a gente pode estar sendo convidado a fazer algumas transformações, algumas curas e algumas revoluções na nossa vida. Mas isso não vai ficar acontecendo o tempo todo, por 20 anos, certo? A gente vai ver, depois de 20 anos, um resultado de processos de transformação que foram acontecendo, que eu vou falar já sobre o de Capricórnio. Mas sobre Aquário, então assim, quando Plutão chegar a 6 graus de Aquário e entrar na minha casa 6, costuma ser um momento que a gente sente bastante. Tá entrando, pedindo ali uma transformação, uma revolução para aquela área da minha vida, que é a casa 6, que fala sobre rotina, sobre trabalho, sobre saúde. Então, E lembra, não vai entrar de uma vez. Plutão anda um pouquinho, volta um pouquinho. Então vai ser uns 3 anos que eu vou sentir essa transição e essa entrada e esse chamado de revolucionar ali a forma como eu lido com essas questões, com essas temáticas da casa 6. Então deu para entender que não é que vai ficar depois, eu vou ficar sentindo desafio e dificuldade o tempo todo pelo resto do resto dos 20 anos. Mas principalmente agora no começo e quando entrar em alguma casa astrológica ou quando ativar algum ponto importante do seu mapa, sim, vão ser momentos onde você pode sentir esse chamado de transformação, de cura, de revolução, de uma forma mais profunda, individual e pessoal. Tá certo? Gente,
essa mensagem de lado mais individual que eu quero trazer para vocês quando a gente está olhando para o nosso próprio mapa. E como eu falei, Plutão está se despedindo de Capricórnio. Então, em 2028, nós tivemos, novembro de 2028, a gente teve a primeira entrada de Plutão em Capricórnio. De 2028 até agora, 2024, a gente pode olhar para essa área onde a gente tem Capricórnio no nosso mapa e entender quais foram as transformações, quais foram as curas, quais foram os processos de movimento de transformação mesmo que a gente teve nessa área da nossa vida. Eu acho que pode ser até um exercício para a gente fazer do que espera esses próximos 20 anos, né? Plutão em Capricórnio ficou mais ou menos uns 15, em Aquário ele já vai ficar 20, é assim mesmo, né? Plutão, ele pode ficar até 32 anos em um signo, porque ele tem essa órbita, né? Depende do signo onde ele tá, ele vai caminhar, do nosso ponto de vista, ele vai demorar um tanto para caminhar por um signo. Então vão ser 20 anos. Depois desses 20 anos, nós vamos ver. Então, podemos ter aí as ativações de Plutão no nosso mapa de uma forma pessoal e individual, mas nós teremos os temas coletivos que vão estar rolando e que nós temos sim o nosso papel individual dentro dessa sociedade e dentro desse coletivo. E a entrada de Plutão esse ano em Aquário, junto com o Sol, está nos lembrando, está nos fazendo entender, ter consciência e ter clareza de que temos sim um papel diante das revoluções sociais, ambientais, tecnológicas e todas as outras revoluções que Plutão em Aquário pode trazer para nós. Queria só lembrar para vocês que vamos ter uma última retrogradação de Plutão em Capricórnio nesse ano. Ela vai acontecer entre o dia 1º de setembro e o dia 18 de novembro, vão ser 2 meses e meio mais ou menos em Capricórnio, e vai ser a última retrogradação, tá? Então, pessoas que tiverem aí planetas e pontos no último grau de Capricórnio ainda vão sentir esse ano essa última, porque como é um agente de transformação, essa pessoa já está sendo cutucada ali, chamada para transformação há pelo menos uns 2 anos. Então, esse é o último ano, provavelmente, que está ali fazendo a coisa realmente se consolidar. Mas teremos essa última volta e aí serão os 20 anos de Plutão em Aquário, tá certo? Gente, eu sei que muito tem se falado sobre Plutão em Aquário, sobre desastres, sobre questões mais mundanas, sobre questões mais... questões de guerra, questões, né, porque a Revolução Social, da última vez que nós tivemos Plutão em Aquário, nós tivemos a Revolução Francesa, que é uma minoria lutando por melhores condições, pelos seus ideais. A gente pode ver mais isso acontecer. E tudo tem a luz e sombra, eu falei mais sobre isso no vídeo que eu fiz no ano passado. É importante a gente tomar consciência, eu só acho importante a gente usar a informação como conhecimento e como libertação, e não como angústia, medo e ansiedade. A gente saber de algumas coisas nos ajuda a nos preparar para lidar com aquilo de uma melhor forma. Então, procurem manter a calma. Plutão tá lá, Plutão tem o seu lado bom. Muitas vezes esse processo de cura e transformação é o que a gente está precisando para dar uma guinada na nossa vida. Então, vamos abraçar, como tudo que sempre eu falo aqui, não adianta a gente lutar contra essas mudanças, essas transformações. O planeta, o que acontece no céu acontece aqui com a gente, então não adianta a gente fugir. Tudo isso vai acontecer e se a gente está ciente de que esse processo todo vai acontecer, pode ficar menos difícil, mais fácil, mais fluido da gente lidar com ele, tá certo? Gente, é isso. Falei aqui de um modo bem aquariano no meu roteiro, sem seguir a ordem de tudo que eu tinha escrito, mas trouxe toda a mensagem que eu tinha escrito aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e se gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e comenta pra mim. Comenta pra mim se você já tá sentindo, se você tem alguns planetas e pontos que vão ser ativados e o que você acha que pode acontecer com essa entrada triunfante aí de Plutão em Aquário. E também já lembra de encaminhar esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima!